Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto, 21. E nós vamos fazer a atividade da apostila de ciências, tá bom? Iniciando lá o nosso terceiro bimestre. Nós vamos fazer a página 84, a 85 e a 86. É uma atividade bem facinho, não tem muita dificuldade, tá bom? Nós vamos conversar com a criança sobre o habitat dos animais, né? Cada casa tem um dono, porque cada animal tem um lugar onde ele vive e onde ele constrói o seu ninho, ou seja, a sua casinha, a sua toca. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Principalmente, nós vamos dar um enfoque maior aos animais que vivem em árvores, tá bom? Então, na página 84, tem umas perguntinhas que você vai fazer para a criança e ela vai respondendo de acordo com o conhecimento dela. Não é para responder por escrito, é só oralmente. Então, você vai perguntar para a criança assim, onde você mora? Tem muitos animais? E aí ele vai poder falar dos animais que tem. Geralmente eles vão começar a falar dos animais domésticos, né? Do gato, do cachorro, do passarinho, né? Mas aí eu quero que vocês ampliem um pouco esse conhecimento deles e pergunte para eles se eles já conhecem os animais que vivem aqui na nossa região, os animais que habitam as árvores, né? Aqui na onde a gente mora tem muito terreno, né, vazio, tem muitas árvores, tem muita florestinha assim perto. Então, depois você pergunta pra ele como que é a morada desses animais. Por exemplo, um passarinho que ele viu, como que é a morada dele? Aonde que é que ele mora, né? Observe a imagem da página seguinte. Então, na página 85, tem uma imagem de uma floresta com bastante árvores, vocês vão ver, tá? Tem um caminho, né, abaixo no solo, e ela tem uma floresta bem densa, umas árvores bem altas, uma mata bem fechada, tá bom? E aí, você vai perguntar pra ele assim, que lugar é esse, né? Aí vai deixar a criança responder. Você já esteve em algum lugar assim? Que animais podem viver neste lugar? E aí deixa a criança soltando a imaginação e falando de acordo com o conhecimento dela, tá? Aí depois você vai ler esse textinho para ela e fala para ela prestar bastante atenção no que você vai ler. Muitos dos animais que vivem em lugares como este fazem das árvores a sua morada. Por isso eles são chamados de arborícolas. Para eles, galhos e cipós que se ramificam na copa das árvores formam uma espécie de segundo andar da floresta. Alguns habitam as partes mais altas, outros vivem em galhos. E há também os animais que vivem no solo, tá? Aí tem o encarte 3. Lá no final da apostila tem os encartes e você vai recortar só metade da página, tá bom? E tem uns animais para eles destacarem, né? E colarem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai observar esses animais. Primeiro, você pergunta se ele sabe qual é. Explora com eles o nome do animal. Então, vai mostrar pra eles, que pássaro é esse? Você já conhece? Você já viu um pássaro desse? O nome dele é jacuaçu, né? Olha, esse aqui é o macaco prego. Esse é o sagui. Sagui é muito comum a gente ver na nossa redondeza, né? Papagaio da cara roxa. A gente não vê, talvez não vê esse papagaio aqui, mas a gente vê bastante maritacas, né? Lá no Teotônio tem muitas, né? Direto elas pousam lá na nossa árvore e ficam bastante tempo lá, fazendo aqueles barulhos, né? Saudade. O tucano toco, né? O tucano, bem provável que já tenha visto pelas redondezas aqui, na onde eu moro, não é um lugar muito arborizado, mas ao redor tem bastante mata, então é bem urbano, mas de vez em quando a gente ainda consegue ver eles passando, voando por aqui. E o coati, né, que é um animal também que vive na floresta. E aí, esse encarte, o que eles vão fazer? Colar de acordo com o conhecimento deles, né? Então, qual desses animais vivem nas árvores, né? Fazem seu ninho nas árvores, moram, dormem nas árvores. Qual animal vive no chão, né? Fazem seu ninho, sua toca no chão, escondidinho, atrás de uma pedra ou até mesmo um buraquinho no chão, tá bom? E aí eles vão colar na página 85 essas imagens. Depois, na página 86, tem as imagens do mesmo animal que eles colaram aqui. Como a gente já
já explorou com eles os nomes, retoma com ele, que bicho é esse? Ah, é o tucano. Então vamos tentar descobrir como que eu escrevo tucano. E aí ele vai fazer a ligação da imagem no nome. Então, deixa ele fazer essa ligação usando as pistas auditivas da palavra, né? Tu. Que palavra que começa com tu? Aí ele vai procurar aqui e vai ligar, tá bom? Aí é só isso. Depois aqui embaixo tem umas orientaçõezinhas, né? Comente com o seu colega, né? No caso, com o seu familiar, e seu professor, no caso, vocês, que são os pais deles, né? Você já ouviu falar de algum desses animais? Quais as semelhanças entre eles, né? E quais as diferenças? E é isso. Deixa a criança soltar a imaginação, falar um pouco do conhecimento dela. E depois mandem fotinho pra Pro, tá, gente? Tem um monte de aluninho que não tá mandando, então, por favor, eu peço que vocês não desanimem. Eu sei que tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra gente, tá difícil pra vocês que estão em casa tendo que ensinar as crianças, tá difícil pra gente que não sabe dar aula online, temos que estar nos inventando o tempo inteiro. Tá difícil pra todo mundo, mas não desanimem, tá bom? Eu peço encarecidamente que não agora. A gente já passou da metade do ano, nós já estamos em agosto. Ainda, pelo que nós sabemos, a previsão de retorno é para outubro, mas ainda não tá nada definido, porque antes era setembro, aí adiou para outubro, e a gente não sabe como vai ficar. Então, para que os alunos não sejam mais prejudicados do que eles já foram, tá? Mas da mesma forma, se vocês tiverem muita dificuldade, me chama no privado que eu auxilio vocês, né? Eu sei que às vezes a gente não dá o auxílio necessário, porque nós também temos muita cobrança e temos muita coisa para fazer, né? E nós temos uma demanda caseira muito grande, vocês que são mãe e pai de família sabem, né? Mas não desistimos, né? Vamos continuar firme aí. Estamos aqui um para ajudar o outro. Beijo a todos.